Olá, amiguinhos, colegas, alunos, alunas, amigos e amigas. Mais uma aula de geografia básica, 13ª aula, cartografia parte 4. Eu tinha falado que era só, tinha acabado na terceira, mas esqueci de falar de fuso horários, então uma aluna me ligou e falou: "Ô, professor, fala da porra do fuso horário." Então tá aí, vamos falar de fusos horários. Que realmente é uma coisa meio complicada, porque envolve cálculos de matemática, porém não é tão difícil, e são contas simples. Então, nessa aula vamos ver como funciona o fuso horário, de onde ele vem, e vamos ver como funciona a bagaça. Primeiro, lembra que nas primeiras aulas nós falamos sobre movimentos da Terra? O movimento que define os fusos horários é o de rotação. A Terra vai girando no sentido leste-oeste, e no sentido, se a gente olhar por cima, pelo Polo Norte, no sentido anti-horário. Vamos ver a seguir agora. Então, esse movimento da Terra vai definir onde são os horários. No lado que está escuro, ou seja, nesse caso o Sol está batendo do lado de cá. Então, aqui, enquanto aqui estiver batendo é meio-dia, do outro lado meia-noite. Então, vamos ter 6 horas da tarde de um lado, 6 do outro, 6 da manhã do outro, né? E por aí vai. Então vamos ver como funciona a bagaça. Lembrando que o movimento é no sentido oeste-leste, o que vai dizer que o lado leste vai estar sempre adiantado em relação ao lado oeste. Ou seja, qualquer país ou cidade que esteja a leste vai estar adiantado, de acordo com os seus horários, em relação ao oeste. Não estou falando só dos hemisférios leste e oeste, né? Estou falando no geral. O país pode estar no hemisfério leste, por exemplo, nesse caso aqui. Então vamos dizer que o Oriente Médio vai estar com algumas horas adiantado em relação ao Egito, que deve estar por aqui mais ou menos. E por aí vai, nós vamos ver a seguir. Bom, a Terra nós já havíamos falados que ela é dividida por alguns hemisférios, né? Norte e sul, leste e oeste. No nosso caso, que vai interessar no caso de fuso horário, é o leste e oeste, que são divididos pelos meridianos. E entre eles tem o meridiano de Greenwich. Ai, por que esse nome de Greenwich? Nome do caralho! Porque ele foi definido a partir de uma cidade chamada Greenwich, fica aos arredores de Londres, que deve estar ali em cima, perto não, dentro da Europa. Reino Unido, Inglaterra, Rainha, toda essa porra aí. Então essa cidade fica mais ou menos aqui e ela passa exatamente no meio do meridiano de Greenwich. Então esse vai ser a nossa longitude zero, ou seja, meridiano zero, como vamos ver no mapa a seguir. Não, no outro ainda. Bom, como são definidos os meridianos? Como a Terra foi dividida em meridianos, né? E tem uma forma aparentemente circular, então uma circunferência normalmente chega a 360 graus. Chega não, tem exatamente essa quantidade de graus, certo? Uma circunferência dividida em 360 graus. Como a gente precisa ter horários, e a gente sabe que o movimento da Terra de rotação é definido em 24 horas, veja bem, nós temos 360 graus, e vamos ter que dividir isso por 24 horas. Ou seja, dividindo 360 por 24 vai dar 15 graus. Então, a cada 15 graus de longitude define uma hora. Até aí já está meio complicado, mas também não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Isso daqui você guarda, se você não guardar você lembra que toda circunferência tem 360 graus. E no nosso caso nós temos que dividir isso em 24, essa divisão vai dar 15. Ou seja, a cada 15 graus de latitude, nós vamos ter uma hora. Certo? Fácil até aí, né? A partir daí, nós conseguimos um mapa chamado GMT, que é Greenwich Mean Time, ou seja, tempo médio de Greenwich. Greenwich é a porra da cidade nos arredores de Londres, que é o meridiano zero que está aqui. Então, Greenwich, cadê a porra? Tá lá no do padre. Então vamos lá, meridiano de Greenwich. Greenwich está aqui, a cidade, meridiano zero. Tudo que tiver a leste dele, para cá, ele vai aumentando em horas.
Ou seja, 15 graus mais uma hora, 30 graus 2, e assim por diante, 3, 4 até chegar a 12. Para o lado oeste é a mesma coisa, 15 graus menos 1, 30 graus menos 2, 45 menos 3, 60 e por aí vai até chegar o menos 12. Tudo bem até aí, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. O que ele está querendo dizer? Que enquanto aqui for, por exemplo, meio-dia em Greenwich ou nessas cidades da África, qualquer cidade a leste vai estar uma hora a mais. Ou 2, ou 3, dependendo de a posição que ele se encontra. E o que tiver a oeste, no caso o Brasil, vai estar atrasado em relação a horas. Enquanto aqui, por exemplo, é meio-dia em Greenwich, no Brasil, menos 3, ou seja, são 9 horas da manhã. Eu pego 12, menos 3, 9 horas da manhã, certo? Se eu pegar meio-dia, por exemplo, aqui no Brasil, eu quero saber que horas são na Groenlândia, ó, tá longe pra caramba, mas não é a mesma linha de meridiano, ou seja, é o mesmo horário. Se a gente pegar uma outra cidade já, por exemplo, Miami, que fica aqui, mais ou menos, é só contar os fusos horários. Ó, estou no menos 3, menos 2, ou menos 4, aliás, e menos 5. Eu estou contando 2 fusos, veja. Ou seja, o 5 menos 3, 2. Então, enquanto aqui no Brasil for, por exemplo, sei lá, 11 horas da manhã, lá ainda são 11 menos 2, 9 horas da manhã. É fácil, né? Não é difícil isso daí. Gente, é só contar as latitudes. No caso desse mapa aqui. Esse mapa já está com o horário certo, é o meridiano. Vocês vão notar também uma coisa muito interessante, nesse mapa talvez dê para ver melhor, que eles não são exatamente linhas retas, o mapa GMT. Por quê? Puta, pergunta do caralho, hein? Você é bom nisso, hein? Porque, por exemplo, vamos supor que passasse uma linha dessa aqui na sua cidade. Vamos pôr no caso aqui em São Paulo. Já pensou, se atravessa a rua é um horário, você volta é outro. Então, para não ter essa diferença muito grande em cidades muito próximas ou dentro de uma mesma cidade, existem essas linhas. Então, por exemplo, no caso o Brasil aqui, nota que praticamente a região inteira, Nordeste, Sudeste e Sul, tem o mesmo fuso horário. Diferente já de, por exemplo, Mato Grosso, Amazonas, que vai ter uma hora a menos. E nota-se também que a Argentina, Uruguai, tem o mesmo fuso horário nosso. É simples de entender, olhando por esse mapa. Isso acontece não só aqui no Brasil, como na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte. Ó, Estados Unidos, por exemplo, tem vários fuso horários. Tem, se não me engano, 2 ou 3 fuso horários. A Rússia chega até acho que 8, 9, 10. Depende. Esse é o mapa com os países do mundo. Então, para você que pretende arrumar um emprego na área de turismo, de viagens, esse mapa é muito importante. Porque você vai fazer uma viagem, você vai vender uma viagem para um cara, um pacote para a Europa, pô, a diferença de fuso horário é grande. Então a gente tem que saber o ponto de partida, o ponto de chegada, calcular quantos fusos tem entre um e outro, o tempo de viagem, e no nosso caso, por exemplo, se tiver em horário de verão ou não, ou se no outro lugar, no país que você for visitar, ou que o seu cliente for visitar, tem horário de verão. Tudo isso tem que ser calculado e você não pode errar, é claro, né? Então vamos fazer agora um cálculo, para vocês entenderem. Ó. Calcular horários locais de viagem entre Peru e República Tcheca. Meu, tá de palhaçada, hein, meu? Colocaram o Peru e a República Tcheca na mesma frase. Putaria de quem faz essa porra aí. Mas vamos lá, vamos calcular. Calcular horários de locais de viagem entre Peru e República Tcheca, saindo às 2 horas para a ida e volta. Ou seja, você vai sair 2 horas da manhã, lá no caso Lima, do Peru, e vai em Praga, na República Tcheca, que é a capital. Ai, o que eu vou fazer na República Tcheca, Praga? Meu, Praga é uma cidade do caralho. Eu não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer. Porque assistir aquele filme Albergue, não vai, que o bagulho é osso. Assiste Albergue que você vai entender. Bom, vamos fazer o cálculo então. O Peru, você for olhar no mapa,
ou fizer uma pesquisa, você vai ver que ele está em longitude 77 oeste. Vamos lá. Peru está aqui. Se você pegar a longitude dele, vai estar 77 oeste. E a República Tcheca está em longitude 14 leste. República Tcheca, está perto da Alemanha, perto da Polônia ali. E a longitude é aquela que foi passada, 14 leste. Esses dados eu peguei via internet, mas se você olhar no mapa vai estar exatamente isso aqui. Nesse caso, então, como eles estão em hemisférios diferentes, no caso leste e oeste, eu vou somar os dois. Então 77 latitude, né, 77 graus, mais 14 graus vai dar 91 graus, que é a diferença de longitude entre o Peru e a República Tcheca. 91. Aí eu vou pegar esse 91 graus, lembra que eu falei que a cada 15 graus representa uma hora? Então eu pego esse 91 e divido por 15, e vai dar aproximadamente 6 fusos horários. Certo? Eu peguei 91 graus, que é a diferença de latitude entre o Peru e a República Tcheca. Deu 91, eu vou dividir isso por 15 graus, vai dar 6 fusos horários. Aí eu vou olhar pelo mapa GMT. Vamos lá ver na porra do mapa GMT aqui, que está mais fácil. O Peru está aqui, certo? Latitude, aliás, longitude menos 5. E a República Tcheca está aqui, perto da Alemanha, mais ou menos. Latitude mais 1. Mais ou menos aqui. Latitude mais 1. 5 mais 1, 6. Então, porra, o cálculo está certo. A diferença entre fusos dá 6 fusos horários. Já cheguei à conclusão? Claro que não. Ainda não. Eu só sei, até aqui, essa conta foi só para saber quantos fusos horários eu tenho entre um país e outro. E a resposta é 6. Eu pus um mapa aqui mais para ilustrar melhor. O Peru está aqui, certo? Na América do Sul. República Tcheca ali, perto da Alemanha, da Polônia e tal. Agora eu tenho que saber qual a diferença, o tempo de viagem entre um país e outro. Aí, como eu não sei, não tem como eu calcular isso, eu tenho que ligar para as companhias aéreas, eles vão me dar. Então, eu liguei lá, eu sei que o tempo de viagem é de 15 horas, foi dado pela companhia aérea, que eu não vou falar que eles não estão pagando porra nenhuma para isso. Então eu já tenho os dados, 6 fusos horários, 15 horas de voo entre um e outro. Então, supondo que eu estou saindo do Peru, às 2 horas da manhã, pelo horário do Peru, claro, eu chegaria às 17 horas, ou seja, 2 mais 15, 17, certo? Horário que eu estou saindo do Peru, mais o tempo de viagem. Então eu estou chegando na República Tcheca às 17 horas, pelo horário do Peru. Bom, eu tenho que calcular os fusos horários, né? Como o Peru, a República Tcheca, aliás, está do sentido oeste, tá? A oeste do Peru, eu tenho que somar as 6 horas. Lembra? Tudo que tiver, aliás, a leste, eu acrescento horários. No caso, 6 fusos. Certo? Então, meu horário de chegada pelo horário tcheco, eu vou chegar lá às 22 horas. É fácil, né? Sair 2 horas da manhã, horário do Peru, 15 horas de voo, chego às 17 horas na República Tcheca, pelo horário do Peru. Como a República Tcheca está do lado leste, eu vou acrescentar 6 horas, então 17 mais 6, 22 horas. É isso? 17, 18, 19, 20, 21, não. 17, 18, 19, 20, 21... Não, 23 horas seria o caso, né? Eu errei, 23 horas. Agora na volta, eu vou sair da República Tcheca às 2 horas da manhã. Mesmo horário que eu saí do Peru, só que eu estou saindo pelo horário tcheco, 2 horas da manhã. Eu chegaria no Peru, pelo horário tcheco, às 17 horas, pelo horário tcheco. Nesse caso, eu vou ter que tirar os horários, os 6 fusos. Então, 17 menos 6 fusos horários, que eu estou indo agora no sentido oeste, vai dar 11 horas da manhã, que é o horário que eu vou chegar pelo horário do Peru. Fácil.
lembrando de verificar se tem horário de verão entre uma cidade e outra. Não é fácil isso? Gente, é tudo uma questão de fazer conta, fazer cálculo. Isso realmente tem um negócio muito chato. Você vê que eu errei aqui por 1 hora, mas é um dado muito importante que a gente tem que avaliar. Quando a gente está falando de viagens, de horários, horário local, eu quero saber o horário nosso, que é referente ao horário de Brasília. Eu pego às 3 horas, vou querer saber o horário de qualquer país no sentido leste. Qualquer país no sentido leste vai estar adiantado em relação ao nosso. Então, mesmo que eu esteja no... Vamos supor, vai outro lugar, no Alasca. Estou no Alasca, está no -10. Eu quero saber o horário aqui em Brasília. Então, eu pego 10 e conto até onde nós estamos. O Alasca, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fusos entre o horário de lá, do Alasca e do Brasil. Diferença de 7. Os dois estão no hemisfério oeste, porém o Brasil está a leste do Alasca. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 7 horas. Se aqui for 0 horas, ou seja, se aqui for meio-dia, eu vou acrescentar 7 horas ao Brasil. Aqui é o meio-dia, aqui são 7 horas da noite. Certo? Se eu vou pegar entre um outro país daqui para a Europa, gente, é só contar os fusos horários e saber a diferença. Lembrando, tudo que tiver a leste, você acrescenta os horários, os fusos. Se tiver a oeste, você diminui. Fácil, né? E para fazer viagens, aquele negócio, você vai ter que contar os fusos horários, contar o tempo de voo, contar o horário de verão. Lembra que quando passa da meia-noite, você tem que tirar um dia ou acrescentar um dia. Tudo é uma questão de fazer cálculos. Tudo matemática pura. Certo, gente? Espero que tenha sido útil, espero que tenham entendido. Façam cálculos em casa que vocês vão entender bem. E o próximo filho da puta que colar República Tcheca e Peru na mesma frase é porque tá com putaria, né? Vai se foder. Gente, um beijo pra vocês. Agradeço de coração a todo mundo que tem assinado o meu canal. Meu canal no bom sentido, né? Que o meu canal é bem fechadinho. Mas, gente, ajuda a divulgar aí, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima. Isso liquida a parte de ciências naturais, de geografia física e tudo mais. Se alguém tiver dúvidas, como teve a minha amiga Fernanda, pode mandar uma mensagem no YouTube, no canal mesmo, que eu vou fazer o possível para ajudar vocês. Beijo no coração, até a próxima. Muaque! É nóis!